Então, você ouviu isso, gente? Olha só, o Lula pede para a população não compre alimento se estiver caro. Você está nessa já? Então, hoje nós vamos falar sobre investimentos, mas nós vamos aproveitar a fala do nosso presidente para esclarecer alguns pontos e melhorar o seu money nos investimentos. Bora lá? Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Olá, excelentes! Tudo bem? Professor Sérgio Pérez, aqui do seu Instituto Excelência no Bolso. Estou passando aqui para deixar um convite para vocês. Na próxima terça-feira, dia 19 de fevereiro, às 20 horas, estaremos aqui, eu e o professor Marcos Mizuki, numa live muito especial, falando sobre juros altos, inflação alta, os títulos do Tesouro sumiram. E agora? Calma! Que na terça-feira nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais junto com vocês, falando a respeito das expectativas do mercado. Então não percam, coloque já na sua agenda, na próxima terça-feira, dia 19 de fevereiro, às 20 horas, estaremos aqui, eu, você e o professor Marcos Mizuki, numa live super especial. Espero por todos vocês e até lá! Valeu, excelentes! Tchau, tchau! Está chegando aqui de paraquedas, chegou aquela hora maravilhosa de se inscrever no canal e ativar as notificações. Depois do conteúdo, deixe o seu like para nós, beleza? Bom, essa semana nós tivemos muita conversinha e muita coisa engraçada sobre as falas do nosso presidente. Uma das coisas que saiu nos jornais e que eu estou trazendo aqui para vocês é que o Lula pediu que a população não compre os alimentos caros para forçar a queda dos preços. Outra manchete que saiu nos jornais. Antes de pedir que o povo não compre produtos caros, Lula usou uma gravata de 1.680. O pessoal não perde uma. Se o produto está caro, não compre. Não compra, né? Diz Lula. Sobre a alta dos alimentos. E nós vamos falar sobre... Teve um outro momento que eu até trouxe aqui para vocês, aonde ele fala... Esse daqui é o melhor, ó. Educar o povo, sair da arapuca do Banco Central, crescer o crédito, o que Lula falou sobre a inflação. Gente, tirando as piadinhas de mau gosto, né? E não querendo defender e também não querendo crucificar, porque o que nos importa aqui é o nosso money. Então, vamos entender. Ele disse que uma das saídas é educar o povo. Nota 10 para ele. Essa receita, entre outras, ele citou em entrevistas às rádios Metrópole e da Sociedade. Questões que estão preocupando a população e pressionando o governo. Educar o povo, isso é o mais importante. Uma das coisas mais importantes para a gente poder controlar o preço é o próprio povo, afirmou. Se você vai ao supermercado, desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência em não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter de baixar para vender, porque senão vai estragar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Bom, tirando as piadinhas, tirando ideologia, tirando tudo, tá, gente? Vamos ao que interessa. Meias verdades e meias mentiras. Realmente, quando você pressiona, como ele diz, quem está vendendo um produto para você e você não compra, é uma certa pressão, isso não tenha-se dúvida. Mas a pessoa que está por trás vendendo, ela também pagou talvez mais caro aquele produto. E isso é uma coisa que entra no que eu falei nota 10 para ele, que a gente tem que educar o povo, mas educar da forma certa. Porque não é só você ir dizer não para quem está vendendo para você, é algo que você precisa como coisa básica, hein? Mas também o que é necessário é entender que a inflação ela é movimentada por vários fatores, inclusive e o mais preponderante. Sabe qual é? O próprio governo não ter controle e rédea sobre os seus gastos. Então, isso também inflaciona. Colocar dinheiro no mercado, como o governo fez ao longo de um ano ou mais, por causa da Covid, de lá até hoje, também é uma forma de causar inflação. Então, são muitas as formas. Mas nós vamos pegar
coisas positivas, que o que eu quero aqui trazer para você é mais dinheiro no seu bolso. Então, como que você deve se educar? Como eu devo me educar e como eu faço? Então, vamos lá, ao que interessa. O IPCA nada mais é do que a nossa inflação. E aí, quem já ouviu falar de tesouro pode pensar, o IPCA, o título do IPCA é para mim? E aí eu trouxe aqui para vocês os títulos do tesouro, que acabaram recém-novos, né? IPCA 2029, 2040, 2050, 35 e 45. Olha só o que eles podem fazer para você hoje, mas também no futuro. Eles vão pagar para você a inflação, aquele poder, né? A gente fala assim, quando a gente pensa em inflação, a gente pensa no negativo, certo? Por quê? Porque o seu dinheiro desvalorizou. Se há um mês atrás você trazia com R$100 uma compra maior do que hoje, é porque o seu dinheiro perdeu o valor. E justamente o IPCA, ele vai manter o seu dinheiro naquele nível, mas ele ainda, no caso do título, ele vai te pagar essa taxa a mais. Por isso que eu falo que no momento presente ele também vai te ajudar. E é um título que ele tem já, o Tesouro já coloca para você vários anos diferentes. O que significa? Que você pode investir em vários e ao longo dos períodos você ter esse dinheiro não só protegido da inflação, mas principalmente com aquela rentabilidade maior. Então, é um ganho real, é um poder que você tem. Isso eu concordo com o nosso presidente, é uma forma da gente se educar, porque muitos de nós, eu, quando iniciei no mundo dos investimentos, não tinha a menor noção disso. Só pensava na inflação como uma coisa negativa. Ela realmente é negativa, mas ela pode trazer um benefício se você tiver conhecimento e entender como esse título funciona e trazer esse dinheiro para você no futuro. Então, vamos lá. Sendo assim, para que serve, né? Então, eu pensei, na primeira coisa, as coisas básicas da gente. Então, assim, a inflação, ela ataca aqui, né? A gente diminui, a gente vai no mercado, na feira a gente vê a mudança, mas principalmente, para que ela vai servir para mim? Então, assim, se eu escolher o meu título, 2029, o IPCA 2040, então, para quê? Então, isso é uma coisa importante. Por quê, Rosana? Porque se você colocar um recurso seu, um dinheiro investido lá hoje, e daqui 6 meses, 3 meses acontece alguma coisa e você não sabe, você não colocou um nome naquele seu título, para que ele quer, para que você quer aquele recurso, você vai falar assim, olha, quer saber de uma coisa? Rendeu tanto, vou tirar esse dinheirinho daqui e vou fazer tal coisa. O dinheiro é para isso mesmo, gente. Tá certo? Só que se você não seguir os vencimentos, você acaba perdendo o valor daquela compra que a gente estava falando, que era o quê? Você ter um dinheiro a mais. Então, hoje você coloca o seu dinheiro que já não está valendo muito, vamos dizer assim, e projeta ele para o futuro. Então, para que você não se antecipe a uma necessidade que algumas vezes a gente cria, a gente tem que saber para quê. É uma das melhores formas. O segundo, para quando que você quer isso? Então, é aquele ano que você determinou, né? Então, o para quê é para, né? Então, por exemplo, no meu caso, é para aposentadoria. Para quando? Então, no título que eu tinha anteriormente era o 2055, então é o ano. E o investimento que te protege da inflação. Porque, na realidade, é o que a gente falou, a gente percebe que o nosso poder de compra de hoje, daqui um mês, ela muda. Então, o que o Banco Central está fazendo? Toda semana a gente fala sobre isso. Ele fala assim para a gente, olha, a inflação há 30 dias foi de... E quando é que a gente ouve falar de deflação? Praticamente nunca. É muito, muito raro ter uma deflação. A gente só tem inflação. Então, quando você aprende o quanto que é bom um título que tem o IPCA, você fala, nossa, esse título é para mim ou não é? Você quer ganhar dinheiro ou não? Então, eu acho que a resposta é que eu quero, né? Só que junto com a inflação, o que o Banco Central nos mostra, que também é uma coisa que se fala muito entre os economistas. A inflação, vamos pensar numa escala. Ela é assim, ó, ela tende a subir. E essa curva que vai tendo,
os economistas veem lá no futuro. Sendo assim, os economistas hoje já nos dizem que lá no futuro a inflação projetada, o que eles tinham visto há meses anteriores, não está dentro do que eles previram. Aí eu vou dizer uma coisa aqui bem baixinho para você. Os economistas nunca acertam. É verdade, gente. Eles entendem de mercado, mas as projeções praticamente eles sempre acabam mudando. E não para melhor, não para o seu bolso melhor. Então, o que você tem que estar atento? Justamente esses títulos em relação ao IPCA. São títulos que vão protegendo o seu dinheiro e trazendo o poder real de compra para o seu futuro, certo? Então, isso é uma coisa importante. Então, eu até coloquei aqui de novo para frisar bem. É importante. A curva de juros reflete as expectativas do mercado em relação à taxa básica, que é a nossa Selic, em diferentes períodos, tanto no curto prazo, né, quanto no longo prazo. Para nós, o próximo é mais fácil da gente perceber, mas lá no futuro fica mais difícil. Por isso que a gente tem que estar atentos e antenados nesse período, né? Quais são os impactos? Então, curva para cima indica que as taxas futuras estão em altas mais do que as atuais. Sendo assim, traz as incertezas, traz insegurança. Então, é uma perspectiva, isso que a gente falava lá no início, né? Das contas públicas descontroladas, aumenta o risco percebido, levando o mercado a exigir prêmios ainda maiores. Uai, se aqui está difícil, então o que nós vamos fazer, né? A gente quer... Já que a gente vai se expor a esse investimento, a esse país, nós vamos querer que a nossa recompensa seja maior. E, da mesma forma, a expectativa de crescimento da inflação exige taxas de juros mais elevadas, mitigando o risco de alta generalizada nos preços. Então, para nós, trocando em miúdos, esse não é o melhor cenário, mas... Isso é uma das coisas que todo investidor deve estar muito ligado. Em cada período da economia existe oportunidades. E esse momento, apesar da inflação, nós temos uma oportunidade, que é justamente investir nos títulos do IPCA. Por que a inflação é ruim? Tirei isso daqui, gente, porque assim... Quando a inflação está alta, o dinheiro encarece, a Selic fica lá em cima. Não é só você e o seu bolso que sente, não. As empresas. Quem que não conhece Bombril aqui, gente? Há quantos anos eles não estão no mercado? Pois é, pedido de recuperação judicial. Então, quando a gente ouve algumas falas como aquela de que a gente vai pressionar a pessoa que está ali para diminuir os preços, não é bem assim. Quando você aumenta muito a Selic, o dinheiro está mais caro. Então, isso é uma questão da gente aprender, entender e procurar driblar, né? Como bom brasileiro que gosta de futebol, a gente tem que driblar essas situações. E a melhor forma de driblar é você sim pegar os seus investimentos, distribuir eles de forma, né, com o seu objetivo, mas principalmente protegê-lo da inflação. Então, hoje, pensando em títulos públicos, o IPCA com aquelas taxas de 7 mais alguma coisa, é louco quem não investe. Depois me deixa aqui nos comentários, você tem títulos ligados ao IPCA e também tem outros ou não? Qual o melhor para mim? Primeiro, o seu objetivo de médio e longo prazo, alinhado ao vencimento do título, e essa carteira diversificada, que também pode ter um pré-fixado. O IPCA, ele é excelente, mas isso não significa que o pré-fixado também não o seja. Depois me deixa aqui nos comentários se você também tem títulos do IPCA e se serviu para você esse conteúdo, beleza? Até a próxima, valeu!